Uma boa noite a todos. Vamos para mais uma apresentação. Hoje é a nossa quinta apresentação, sexto vídeo sobre a história geral da maçonaria no mundo e no Brasil. A parte da história do Brasil ainda não chegamos lá. Então hoje nós vamos abordar o surgimento das grandes lojas, que iniciou-se na Grã-Bretanha, especificamente na Inglaterra, e em seguida Escócia e Irlanda. E como grandes lojas que surgiram especificamente nas inglesas impactaram a maçonaria até os dias de hoje que nós vivemos. E eu vou falar também nesse vídeo e nos próximos vídeos a rivalidade entre essas grandes lojas que geraram diversidades de práticas maçônicas, de ritos maçônicos, que nós até hoje sentimos esse impacto. Hoje é dia do século XVIII, através da nossa linha do tempo. Então, na Inglaterra, no século XVIII, nós temos 4 grandes lojas operacionais simultaneamente dentro do mesmo território. Muito dos anos daquele século XVIII, né? Isso vem contar com grandes lojas da Escócia e da Irlanda. Acompanhe comigo o próximo quadro, que reflete o século XVIII. Bom, aqui nós temos as grandes lojas da Grã-Bretanha durante o século XVIII. Hoje, especificamente, nós vamos abordar a Grande Loja de York, a Grande Loja dos Modernos. E para a próxima apresentação, nós vamos passar para a Grande Loja dos Antigos e de Preston. E se o tempo for dentro daquilo que a gente está aguardando, a Escócia e a Grande Loja da Irlanda. Então, a Grande Loja de York ficava no norte da Inglaterra. A Grande Loja dita como os Modernos, que foi a primeira Grande Loja de Londres. A Grande Loja dos Antigos, que foi a segunda Grande Loja de Londres. E mais para frente nós vamos entender por que da primeira loja ser chamada de moderna e a segunda dos antigos. Depois vamos passar para as grandes lojas de Preston. Vocês se lembram, né, que Preston era um pesquisador, ele já estava bem velhinho, fazendo suas pesquisas e morava no campo, numa fazenda de nobres. E a grande loja de Preston também era chamada de Grande Loja ao sul do Rio Trent. Já na Escócia e na Irlanda, cada uma tinha sua sede própria dentro dos seus territórios, dos seus países. Então nós veremos como as 6 grandes lojas, sendo 4 da Inglaterra, uma da Escócia e uma da Irlanda, como se relacionavam entre si e quais os problemas que elas enfrentavam de relacionamento entre elas, e como isso impactou na maçonaria e impacta ainda até os dias de hoje. Então vamos iniciar pela Grande Loja de York. Então iniciamos pela Grande Loja de York, muitas vezes renegada pelos autores maçônicos, que apontam a Grande Loja dos Modernos como a primeira do mundo. Mas o William Preston, o grande pesquisador inglês, na verdade ele determinou em suas obras iniciais que a Grande Loja de York teve como grão-mestres eleito desde o ano de 1558, ou seja, anterior à data de 1717 da Grande Loja dos Modernos. Em 1558,
ela elegeu seus grãos-mestres ininterruptamente até o ano de 1792, quando a instituição adormeceu por força de lei. Ou seja, foram mais de 150 anos de existência, de funcionamento no norte da Inglaterra, e uma grande loja, de certa forma, não é mencionada pela maioria dos autores nos dias atuais. E já vem sendo mencionado por William Preston desde 1762. Em suas obras, essa grande loja não abarcava apenas maçons operativos. Ela tinha em seu quadro muitos maçons especulativos. Os grãos-mestres apontados por William Preston naquela época eram muitos nobres, geralmente servidores públicos, inclusive o prefeito de York. Em muitas ocasiões ele também era grão-mestre dessa grande loja de York. A existência da loja também indica o motivo pela grande loja dos modernos ter iniciado com o nome de Grande Loja de Londres de Westminster. Ela não iniciou seus trabalhos utilizando o nome de Grande Loja da Inglaterra, como ela adotou posteriormente, e sim como Grande Loja de Londres de Westminster. Exatamente porque ela já sabia, ela já tinha ciência de que já existia uma grande loja dentro do território da Inglaterra e que era a Grande Loja de York. Passar para a Grande Loja dos Modernos. Partindo para a Grande Loja de Londres de Westminster, depois apelidada de Grande Loja dos Modernos, considerada a fundação de 24 de junho de 1717. Data essa que a Grande Loja Unida da Inglaterra utiliza sua data de fundação. Então nós vamos ver aqui como foi a sua história inicial. Fundada simbolicamente 24 de junho de 1717, por meio da fusão de 3 lojas de Londres, cuja maioria dos membros eram maçons operativos, e uma loja de Westminster, cuja maioria dos membros eram maçons especulativos. Dessas lojas, 4 tinham o nome: o Ganso e a Grelha, a Coroa, a Macieira e o Copázio e as Uvas, sendo que a reunião ocorria em local onde sediava a loja de Macieira. A Grande Loja de Londres de Westminster muda seu nome em 1725 para a Grande Loja da Inglaterra. O primeiro ponto que nós devemos observar na questão da fundação da Grande Loja de Londres e Westminster é quanto aos seus dados de fundação. Esse ano, essa loja, que se chama Grande Lojas Unidas da Inglaterra, comemorou em junho passado seus mais de 300 anos. No entanto, um detalhe interessante é que ela fez um investimento em pesquisas recentemente e descobriu novas informações em artigos que ajudaram na comemoração dos seus 300 anos, revelando novas descobertas históricas acerca da sua própria fundação em 1717. Um dos grandes pesquisadores da Grã-Bretanha, Andrew Prescott, inclusive é um maçom da Grande Loja Unida da Inglaterra, conduziu as pesquisas relacionadas a essa data de fundação. E, para sua surpresa, foi descoberta a ata de fundação da instituição em data de 24 de junho
de 1721, ou seja, 4 anos depois, que mudaria a data de comemoração para daqui 4 anos. No entanto, foi deliberada através de reunião e foi mantida até os dias de hoje como sendo data de fundação como 1717, apesar da descoberta. Recentemente, os documentos descobertos recentemente indicando que a data de fundação foi posterior a 721. Veja o detalhe interessante, é o fato dela ter sido fundada por 4 lojas, 3 na maioria operativa e uma na maioria, com a maioria dos membros, dos maçons, especulativa. E na realidade, como nós já venho dizendo, né, nas apresentações anteriores, indicava isso uma boa relação entre os maçons operativos e os maçons especulativos, sendo que a maioria dos membros que fundaram essa grande loja de Londres em 1721 eram operativos, ou seja, pedreiros especulativos, e representavam a minoria na instituição de uma forma geral. Outro detalhe importante é a mudança do nome dessa grande loja. Ela se chamava Grande Loja de Londres e Westminster e muda seu nome para Grande Loja da Inglaterra. Mas, assim, vamos analisar por que aconteceu isso em 1725. Então nós falamos sobre a Grande Loja de York, que é a mais antiga e a data de 1558. Ela reconheceu a Grande Loja de Londres e quando da sua fundação eles não tiveram umas boas relações de convivência, existiam alguns problemas ali nos primeiros anos de existência da Grande Loja de Londres, até que ocorreu um fato, um fato interessante, né, e inesperado e interessante. 2 membros que foram expulsos da Grande Loja de York, quando viajaram para Londres, eles foram aceitos e regularizados na Grande Loja de Londres. Bom, isso aí deu o maior furdunço, né? Que acabou abalando a relação entre as duas grandes lojas e fez com que a Grande Loja de York tirasse seu reconhecimento sobre a Grande Loja de Londres, tendo a Grande Loja de Londres e Westminster perdido seu reconhecimento. Ela não precisava mais respeitar a jurisdição da Grande Loja de York, tendo então mudado o seu nome de Grande Loja de Londres, Westminster, para o nome de Grande Loja da Inglaterra. A resposta da Grande Loja de York para tal ato, né, não podia ficar por baixo, né, com certeza, também mudaram de nome de Grande Loja de York para Grande Loja de toda a Inglaterra, tentando de certa forma mostrar uma superioridade quanto à Grande Loja de Londres, e assim se inicia a primeira rivalidade entre grandes lojas inglesas e grandes lojas de Londres. Interessante, né? Nós não vimos isso aqui ainda acontecer, né? Então, finalizando a apresentação, é simples, né? Parece ser simples, mas agradeço aí a todos que estão ouvindo. E ao fim, obrigado.